Meus amigos, normalmente um jogo entre Saints e Seahawks seria Drew Brees contra Russell Wilson e seria um dos jogos mais esperados da semana. Infelizmente, Jameis Winston contra Geno Smith não é tanto o que a gente espera e isso se refletiu em campo. Que jogo chato, cara. Acontece, a gente tá aqui pra ver jogos maravilhosos e jogos não tão legais assim. Foi um jogo em que as defesas mandaram muito bem e a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois da vinheta. Antes, queria falar dos meus amigos da Fanática Sport Nation, que fazem essas estampas originais baseadas em times da NFL, uma mais linda que a outra. Cara, eu vou deixar o link aí na descrição da Fanática e tem cupom Golim Sports pra você usar lá pra ter desconto. Qualidade das camisas é maravilhosa, o preço é muito legal e as estampas é uma mais linda que a outra. Visita que eu tenho certeza que você vai amar. Olha essa do Kansas City Chiefs, que legal, do Pack of Wolves, muito legal. Gretão, roda essa vinheta, bora! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Teve uma coisa muito legal do jogo de segunda-feira, que é uma coisa que voltou agora depois de 2 semanas fora, que é o Manningcast. É uma transmissão especial que a ESPN faz, que é narrada e comentada, entre aspas, pelos irmãos Manning, o Peyton e o Eli Manning, 2 dos quarterbacks mais incríveis da NFL, ganhadores de Super Bowls e tudo mais. Eu fiz, entre aspas, narrar e comentar porque eles não estão seguindo o padrão tradicional de narração e comentários como acontece nas emissoras geralmente. Não, são os dois com câmeras mostrando eles e eles literalmente assistindo o jogo, fazendo palpites do que vai acontecer, comentários e... Cara, a metáfora que eu fiz lá no Twitter é tipo ver mágicos assistindo um show de mágica e contando alguns truques, assim, porque os caras manjam tanto que eles falam, tipo, nossa, essa defesa tá em cover 2, eles estão, os defensive backs estão um pouco mais pra trás, eles estão fazendo... Cara, é bizarro, é muito legal. E tava 2 semanas sem ter, é só de segunda-feira, tá? Tava 2 semanas sem ter, e ontem os convidados foram Marshawn Lynch, foi legal demais, Tom Brady, então, tipo, imagina você assistir o jogo, que enquanto você assiste o jogo, quem tá comentando o jogo é o Peyton Manning, Eli Manning e Tom Brady. Foi sensacional. Eu podia ficar vendo o resto da minha vida. E aí depois foi a Sue Bird, atleta da WNBA, sensacional também de Seattle. E por último, Drew Brees, num jogo do Saints. Então foi muito legal mesmo. Golim, como é que eu assisto? É na ESPN 2. Então na ESPN 1 vai ter lá o Ari Aguiar, o Renando Couto ou o Nardini fazendo as narrações, o Paulo Antunes comentando, e na ESPN 2 vai ter essa transmissão especial aí que eles estão chamando de Manningcast. E que, na boa, tá dando tão certo que eu tenho certeza que isso vai estourar e vai ficar, tipo, ano que vem vai ser maior e tal, que é realmente muito legal. É realmente muito legal. E eu tô dando tanto destaque nisso porque o jogo não foi tão legal. A gente sabe disso, né? O jogo ficou travado em 10-10 por quase até o fim. O jogo virou 10-7 pra Indianápolis, aí os Seahawks conseguiram empatar 10-10 ali mais pro final, e aí ficou 10-10, né? Aí os Saints conseguiram chutar o field goal e fazer 13-10. Quando o Geno Smith e os Seahawks voltaram pro campo, não adiantou muito, eles não conseguiram fazer nada. Ficou numa 4ª pra 26 ou 28 e aí não conseguiram avançar. Coisas importantes aqui. Os dois quarterbacks estão protegendo a bola, nenhum deles tiver interceptação, mas a gente vê que os dois times estão um pouco limitados com os dois, cara. Eu gosto do Jameis Winston, eu acho que ele adora futebol americano, eu acho que ele é muito lutador assim, mas eu acho ele um pouquinho limitado, apesar de eu gostar dele. O Geno Smith, a questão de um time que sofre uma lesão tão grave como foi a do Russell Wilson, você perdeu o seu quarterback Hall da Fama, que é o cara que movimenta o seu ataque, o problema é justamente esse. O cara que substitui, ele tem que sobreviver. O Geno Smith tá sendo ótimo em se manter vivo, em dar dificuldade pro time, não provocar turnovers e tudo mais. Mas pro Seahawks ganharem, precisa de um Russell Wilson ali, cara. E o Geno Smith não tá nem perto disso. É claro, por isso que ele é reserva. Mas foi legal, o Geno Smith teve o passezinho dele pra touchdown e tudo mais. A questão desse jogo é que os dois times estavam com as defesas muito fortes, cara.
mas muito fortes. O jogo corrido dos dois times foi quase neutralizado. Alvin Kamara correu 20 vezes para apenas 51 jardas. Alex Collins correu 16 vezes para apenas 35 jardas. Então realmente não deu certo o jogo corrido. O jogo aéreo foi um pouco melhor, porque Alvin Kamara recebendo passes é simplesmente um monstro. Então ele faz os dois muito bem. E ele teve as suas 128 jardas e uma recepção para touchdown. O DK Metcalf, ele só teve 2 recepções na partida. É que uma delas foi para 84 jardas e touchdown. Foi a jogada mais legal. E o que parece é que o Geno Smith usou toda a mana dele ali. Acabou, sabe? Mas foi um passe realmente muito legal e o DK Metcalf conseguiu escapar da marcação e fazer o touchdown. Ele e o Marshawn Lattimore ficaram se bicando o jogo inteiro. Acontece, o DK Metcalf ele é muito inteligente para algumas coisas, como para provocar os outros jogadores, para conseguir forçar faltas e tudo mais, e é extremamente burro em algumas situações, como a gente já viu, né? Ele chegando na endzone com a bola e aí solta a bola antes de chegar na endzone e tudo mais. Eu ainda adoro o DK Metcalf, mas é cada uma que esse cara me faz que, pelo amor de Deus, né? E aí uma coisa que pesou muito pro Seahawks foi o Jason Myers, cara, o kicker. Puta, é um cara que mandou tão bem ano passado, recebeu uma bolada e esse ano ele tá decepcionando, cara. Então, primeiro, né, o Will Lutz não foi o kicker do Saints, foi o Brian Johnson, primeiro jogo de NFL dele. Ele nunca errou um extra point no college e ele ainda não errou um extra point na NFL também, apesar de ter sido só um. Mas acertou 2 field goals, cara, sendo o mais longo de 33 aí, foi legal. O Jason Myers, ele acertou o extra point, também teve a chance de 3 field goals, o que provavelmente daria essa vitória pro Seahawks. Mas ele errou 2, cara, errou 2. Então isso realmente pesou bastante, sabe? Porque você tem o seu kicker lá e o seu kicker é justamente pra isso, sabe? Então isso realmente foi um problema muito grande. Mas em geral, primeiro, né, o Seahawks jogando em casa, torcida extremamente hostil, e isso se refletiu em campo, cara. Os Saints tinham dificuldade de fazer as coisas, tiveram faltas, os Saints tiveram 7 faltas pra 90 jardas. Então foi um jogo chato, principalmente porque as defesas jogaram muito bem, mas foi interessante pra gente analisar os dois times. Nesse momento o New Orleans Saints tá 4-2, o que é um relacionamento, o que é um desempenho muito legal pra um time que perdeu o Drew Brees e tá sem o Michael Thomas e tudo mais. Estão em segundos aí na divisão, que tem o Tampa Bay 6-1, né? Então, cara, pode ter graça ainda. O problema é que semana que vem é Bucks e Saints. Então é claro que isso é um problema muito grande. A divisão que a gente colocava como a mais forte da NFL, que é a NFC West, com Cardinals, Rams, 49ers e Seahawks, ela só tá metade muito forte. Tá os Cardinals em primeiros com 7-0, os Rams em segundos com 6-1, e aí 49ers e Seattle tá uma tristeza. Os 49ers 2-4 com um jogo a menos, e o Seattle Seahawks 2-5 depois dessa derrota. Únicas vitórias do Seahawks aí foi contra Colts e 49ers, perderam pra Titans, Vikings, Rams, Steelers, Saints. Pegam os Jaguars na semana que vem, os Saints na semana que vem pegam os Buccaneers, como eu falei pra vocês. Pegar os Buccaneers é sempre um problema muito grande. Como o Tom Brady disse na transmissão ontem, ele já tá estudando os caras e estudando pra caramba, porque ele é um nerdão. Pelo menos os Saints jogam em casa, isso pode ter uma certa vantagem, quem sabe. E eu quero reforçar aqui, cara, a próxima semana da NFL começa na quinta-feira com Cardinals e Packers. Cardinals e Packers, cara, esse jogo vai ser sensacional, cara. Esse jogo tem tudo pra ser muito da hora. Os Cardinals vão jogar em casa e vai ser na quinta-feira à noite, 9h20 da noite, né? E a única preocupação aí pros Packers é que eles estão sem o Davante Adams nesse momento, porque o Davante Adams tá com Covid, cara. Então eu acho difícil até quinta-feira ele tá disponível, mas é uma coisa day to day que a gente vai ter que ver aí. E aí aquele negócio, né? David Bakhtiari tá fora também, jogadores de defesa estão fora também, Zadarius Smith tá fora, Jair Alexander, Kevin King. Isso pode ser muito bom, na real. Então vem os Cardinals invictos aí e eu tô achando que vai dar Cardinals, principalmente por causa das lesões, cara. Mas vamos ver. Meus amigos, é isso. Deixa o gostei aí embaixo, isso ajuda demais. Eu recebo muita mensagem do tipo, Golinho, eu gosto tanto do seu trabalho, como é que eu posso ajudar? Deixa o gostei, cara. Sério, isso ajuda muito, muito mesmo. Me siga nas redes sociais, comenta aí embaixo o que você achou do jogo de ontem e vai lá no golinsports.com.br. A análise desse jogo já tá no ar, como a análise de todos os outros jogos da semana 7, tá bom? Que venha a semana 8. Um grande abraço pra todos vocês. Foi!